Este é o ConimaCast, o seu podcast de mediação, arbitragem, dispute boards, negociação e outros métodos extrajudiciais de solução de controvérsias. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao ConimaCast. Esse é um podcast voltado para a área de resolução de conflitos e traz soluções práticas vivenciadas por nossos convidados. Eu sou Alessandra Bonilha, advogada, mediadora, diretora do Conima, e hoje eu tenho a alegria de receber as doutoras Ana Lúcia Pereira, Jordane Flanagan e Rossana Fattori, que vão nos contar um pouquinho sobre a arbitragem e a mediação na área trabalhista. Sejam muito bem-vindas, meninas, e eu vou apresentar as minhas convidadas. A Ana Lúcia Pereira, ela é sócia da ALP Advocacia, ela é advogada, ela é especialista em arbitragem e mediação pela GV, é professora de pós-graduação. Bom, o currículo dela é extenso. Ela é membro do SEBAR, ela é árbitra das câmaras mais importantes do Brasil. A Jordane, ela é graduada pela Universidade de Uberlândia, com especializações em mediação e arbitragem pela Univille de Santa Catarina, pós-graduada, e tem pós-graduação, e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de La Empresa de Montevidéu, é autora e coautora de livros em mediação e é coordenadora do Comitê de Arbitragem e Mediação Trabalhista do CONIMA. Ela é palestrante e professora. E nós temos aqui o currículo também, que eu vou apresentar, da Rossana Fattori Linares. Ela é mediadora privada, advogada, consultora em mediação e arbitragem. Ela se formou em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, possui MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, é especialista em mediação e arbitragem pela FGV, pós-graduanda em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo, é secretária-geral e coordenadora do Comitê de Arbitragem e Mediação Trabalhista do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, CONIMA. E também é membro do Corpo de Árbitros do IMAP. Bom, sejam muito bem-vindas, é um prazer receber aqui vocês. E eu vou aproveitar para começar o nosso bate-papo aqui de hoje, para que vocês... E eu quero dizer também que para mim é uma alegria, porque, afinal de contas, eu convivo com todas vocês há muitos e muitos anos no CONIMA. E eu assisti e assisto o trabalho que vocês desempenham na área trabalhista. Então, assim, eu acho que o público que vai ouvir vocês hoje merece que vocês contem um pouquinho da história, porque as pessoas acham que é fácil, né? Acham que as coisas chegam prontas, mas tudo tem uma trajetória, tudo tem uma história. E acho importante que vocês contem um pouco e contextualizem que a arbitragem na área trabalhista foi uma construção que vocês fizeram parte dessa história, né? Então, eu vou pela ordem alfabética aqui, tá? Não tenho pretensões, porque eu amo todas. Tá bom? Então, Ana, começa aqui contando, Ana Lúcia, começa aqui contando para a gente. Me lembro muito da primeira reunião de você no Conima, você acredita? Acredito. Já faz um pouquinho de tempo já, né, Ale? Já vai aí bons par de anos, né, como a gente fala. Mas primeiro agradecer, um prazer enorme, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui dividindo com Rossana e Jordane, companheiras super queridas e companheiras de livro, companheiras de labuta, enfim, é um prazer estar aqui conversando com vocês e compartilhando um pouco dessa nossa vivência, e dessa nossa experiência. Então, hoje, quando nós vemos o status ou o estágio em que está a arbitragem trabalhista, não sabe dizer e não consegue mensurar todas as dificuldades que a gente passou para chegar até aqui hoje, né? Jordane tem uma história que tenho certeza que ela vai compartilhar com vocês, que é de arrepiar. Eu tenho uma história com muitas dificuldades para a gente estar chegando até hoje.
Mas eu falo para você, Ale, que a gente tinha lá em 96, quando veio a lei de arbitragem, e a gente resolveu, enfim, aplicar arbitragem na área trabalhista, que nós tínhamos um canivete, vamos dizer, tá, um canivete suíço, tá? Que tem aquelas várias, né, pontinhas, um canivete suíço, mas para desbravar a floresta amazônica. Então, era um negócio bem complexo, muito complexo. Hoje você fala de arbitragem para todo mundo, para os advogados, e arbitragem trabalhista, ninguém tem dúvida, todo mundo sabe o que que é, todo mundo é muito claro o que significa arbitragem, e em especial a arbitragem trabalhista. Na época, lá em 96, 97, a gente falava de arbitragem, o pessoal falava que era alguma coisa vinculada a jogo de futebol. Como eu sou uma corintiana ferrenha e gosto de futebol, todo mundo achava que eu estava envolvida com futebol. Até explicar que a arbitragem que a gente estava falando não era de futebol, então era um problema. Então, assim, a cada 10 pessoas que a gente conversava, as 10 achavam que era coisa de futebol. Hoje, a cada 10 pessoas que você fala, uma só que fala, que eventualmente fala, eu não sei bem, será que é de futebol? Será que eu ouvi falar alguma coisa de arbitragem como solução? Será que é isso? Mas assim, hoje é muito claro, hoje está muito tranquilo o ambiente, né? Na arbitragem trabalhista em especial, o ambiente está mais tranquilo ainda porque está na CLT. Então, com a reforma trabalhista, aquela dúvida que se tinha até então, se era arbitrável, se não era arbitrável, se os direitos trabalhistas são disponíveis, não são disponíveis, se você poderia aplicar arbitragem na área trabalhista ou não, hoje está superado, porque na CLT a gente tem a arbitragem institucionalizada lá, positivada na CLT. Então, nós não temos uma discussão hoje sobre se é possível ou não a arbitragem na área trabalhista. A gente só discute em que momento, em que situações, em quais pontos, mas não discute mais. Mas eu, Jordana e Rossana passamos pela situação de que havia uma discussão se era possível ou não a arbitragem na área trabalhista. E durante muitos anos a gente discutiu isso. Então, nós passamos por todos esses perrengues todos para a gente poder... Mas, assim, com muito orgulho, viu, Ale? E eu tenho certeza que Rossana e Jordane vão falar com muito orgulho, com aquela coisa de missão cumprida, porque foi graças também a esse nossa labuta, a esse nosso esforço, a esse nosso trabalho, a todas as batalhas enfrentadas, que a gente conseguiu vencer um pouco a guerra, né? Então, eu não digo que a guerra está toda completa, né? Que a gente ganhou a guerra inteira, mas a gente ganhou, avançamos muitos territórios, sabe? Estamos quase com a guerra feita, mas a gente avançou bastante. Então, é um prazer estar aqui com vocês, a gente está compartilhando isso, e eu tenho certeza que Rossana e Jordane vão ter muito mais coisas para dizer para vocês. Ai, que maravilha, Jordane, que coisa boa. Rossana, fala um pouco aí, Jordane, conta mais aí dessa história para a gente, para o pessoal que ouvir. Então, minhas amigas, que bom estar aqui com vocês. É sempre muito bom a gente se reunir. E esse é o resultado de todo esse trabalho, né? Essa nossa satisfação e essa nossa realização de ver as coisas acontecendo. Se a Ana tinha um canivete, eu tinha uma colherzinha de plástico, porque aqui em Santa Catarina não era nem questão de arbitragem trabalhista, mas era da própria arbitragem, né? E quando nós iniciamos esse trabalho aqui, que foi lá pelo ano de 2001, falar sobre arbitragem, falar sobre mediação, era mais ou menos assim, né? Como ter uma cara de ET, como as pessoas olhavam para a gente assim e falavam, tá delirando, né? Eu vou pagar um árbitro para dar uma sentença? Que isso? Isso não existe. Mediação, sempre as pessoas entendiam medição, e aí medir o quê? Eu não tenho nada para mim. Era mais ou menos assim. Então, quando eu lancei o meu primeiro livro, ali em 2006, falando da arbitragem trabalhista, o livro foi resultado da minha monografia na pós-graduação. E meu orientador olhava para mim e falava assim, não pode ser verdade que você quer escrever sobre isso. E eu, sim, mas eu quero escrever sobre isso. Por quê?
porque aqui a gente já tinha vivido uma situação, como a Ana falou, escabrosa, de estarmos proibidos de fazer arbitragem trabalhista na Câmara, a qual eu participava, ajudei a fundar. Então, foi tanta indignação, foi tanta dor, que eu falei, gente, eu tenho que contar isso para o mundo. E a forma com que eu achei foi a de fazer a monografia, na época, né? A gente falava monografia, e transformar isso num livro. E o mais inacreditável de tudo isso foi que a OAB, na época, ela incentivava os advogados a produzirem suas obras, e eu achei um abençoado, o Dr. Renato Kadletz, que hoje já não está mais aqui com a gente, mas ele se identificou com a minha dor e comprou a ideia e lutou contra gigantes e tubarões e falou, nós vamos publicar teu livro. E aí foi assim a lavagem da alma, quando eu vi aquela obra saindo, seja divulgada pela OAB. Então, eu considero que nesses tsunamis, nós tivemos também muito sol brilhando, porque ao mesmo tempo que encontrávamos muita resistência, muitos nãos, nós fomos encontrando pessoas no caminho que nos apoiaram, nos deram a mão e falavam, não, vamos, tem que acreditar, vamos acreditar. E o resultado é esse, né? Aquilo que foi escrito lá em 2004, 2005, durante a pós-graduação, hoje está na CLT. Então, hoje nós não precisamos mais trazer toda essa argumentação, esse convencimento, porque já está na lei. Da mesma forma, a mediação, que veio se desenvolvendo de uma forma autônoma, tranquila, está aí sendo utilizada. Então, resumo da ópera, né? A gente tem que acreditar nas nossas convicções, no nosso trabalho, sermos otimistas, né? E lá na frente, o que a gente vai dizer? Valeu a pena tudo isso. É um orgulho mesmo, é um orgulho. Rosana, eu sou de, você sabe, eu já falei isso para vocês várias vezes, o trabalho que eu vejo vocês desenvolverem pelo Conima. Então, eu tenho muito orgulho de ver todos esses anos de força, de trabalho. Rosana, quero te ouvir. Oi, tudo bom? Eu não posso nem, né? Estou aqui super feliz mesmo de dividir aqui com vocês, né? Todas as minhas amigas. Eu posso dizer que nessa trincheira aí que a Ana Lúcia disse que estava com o canivete dela e para tentar abrir a floresta amazônica, eu estava atrás dela, né? Porque tentando ajudar um pouco, porque a Ana Lúcia foi abrindo ali o caminho e eu fui um pouco atrás ali, e ela que era uma mentora para mim, uma referência, graças a Deus se tornou uma grande amiga, né? E hoje a gente vê assim, né, que a gente foi juntas, juntas assim, né? Eu fui ali na cola dela, né? Eu posso ir ali Foi o que eu junto sim, pude. Rô, foi junto sim, porque se a gente não tivesse a união do povo, não adiantava nada. Então foi junto sim, fomos Mas juntos. não, mas eu tenho que fazer aqui a referência, porque assim, né? Eu aprendi muito com a Ana Lúcia sempre foi assim uma inspiração, né? Então a gente tem que falar a verdade mesmo e é isso, né? Enfim, e assim para mim, né? Como foi, né? O começo, né? Eu estava pensando aqui enquanto eu ouvia elas falando, né? O tempo que a gente está nessa briga aqui, nessa luta com a arbitragem, hoje parece o que elas estão dizendo, né? Parece que é um caminho tão lá atrás. Parece que hoje é um mundo tão bonito, mas assim é uma briga de muitos e muitos anos, sabe? É uma coisa que assim já são mais de 20 anos nessa briga. Se você for pensar assim, briga mesmo, né? Porque assim, se a gente for pensar, tudo bem, a lei é lá de 96, né? Aí teve a questão da constitucionalidade, que nem a Ana Lúcia disse, né? A Ana Lúcia está aí mais tempo, né? Mas eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar com arbitragem mesmo em 2003, 2004. E foi uma história um pouco diferente no sentido assim, eu era advogada já, né? E olha que curioso, né?
quem me apresentou um pouco para a área da arbitragem trabalhista foi um fiscal do trabalho, pensa bem, né? Uma coisa surreal. Olha. E aí ele veio para mim, né? A gente tinha uma empatia, porque eu conhecia ele por conta da advocacia mesmo, né? Eu trabalhava com empresas, e ele falou para mim: nossa, tem uma coisa muito bacana que está se abrindo aí no universo jurídico, tal, não sei o quê. Bom, enfim, ele me apresentou essa questão. E eu me apaixonei pela área, né? Achei assim uma coisa que era tudo que eu sempre acreditei, né? Por que que a gente tem que sempre recorrer ao Estado para resolver os problemas, sendo que nós somos pessoas capazes, as pessoas têm que resolver as suas coisas sozinhas e tudo mais? Só que aí ele veio com uma ideia, tipo, não, eu tenho certeza que as câmaras de arbitragem que forem as primeiras vão ser como os cartórios, né? Daqui a pouco o governo vai dar para elas a chancela do Estado. Eu fiquei, não, gente, não é possível que isso vai acontecer, não vai ser assim, não. Enfim, passado esse momento, né? O IMAP foi fundado e eu já, né, ajudei a fundar e tudo mais. Só que o IMAP, então aí também você vê, tem uma semelhança aí com a Ana Lúcia, o IMAP, por sei lá, uma coincidência do destino, o IMAP, o primeiro endereço do IMAP foi numa rua que chamava Federação Paulista de Futebol, que chamava não, chama, né? E é ao lado da Federação Paulista de Futebol, aqui em São Paulo, né? Na Federação Paulista, a sede da Federação Paulista de Futebol. Então, vocês imaginem o tipo de confusão que nós passamos. Além de todos os problemas da arbitragem trabalhista, tinha essa confusão que a gente passou. Então, isso é real, né? Eu tenho e-mails guardados, né, de pessoas que mandavam para a gente para cotação de árbitros, para cotação para campeonatos de futsal, para campeonatos de não sei o quê, e ligavam e tudo mais. Acho que talvez se eu tivesse procurado fazer um curso, alguma coisa para essa área, talvez eu tivesse, sei lá, ido por outro caminho. E aí foi, né? Então foi assim, sabe, se você for pensar, então, isso lá em 2004, 2005, a gente passou por... E aí também, e aí foi, né? Se a gente então pensar desse período até 2017, onde teve a reforma trabalhista e que foi colocado na CLT, e aí também até o período, vamos dizer, da lei pegar, e aí as pessoas, porque quando a reforma trabalhista veio, tinham questões muito mais, vamos dizer, importantes, ou que tiveram um impacto maior, que a arbitragem ficou ali meio que até esquecida, né? E que foram muitos anos de sofrimento. Eu falo que tenho cabelos brancos aqui que são de tudo isso que a gente passou. A gente tinha dias que a gente pensava que daqui a pouco ia vir a polícia prender a gente, porque parecia que a gente era pior do que criminosos aí, porque assim, tinha faixas no fórum, tinha tudo. Então, assim, é uma luta, uma coisa que a gente passou aí, que só para quem... Vamos deixar um pouco a modéstia de lado aqui, meninas, nós tivemos que ser muito resilientes, muito insistentes para continuar nessa área, porque foi uma briga de insistência mesmo. Então, tem uma história aí enorme para contar, tem muita coisa aí. Mas é isso, eu acho que valeu a Olha, pena, porque foi muito gostoso de ver hoje a diferença desse cenário. só para completar, a Rosana, ela trouxe algumas coisas que, nossa, ela está coberta de razão. Aquela brincadeira. Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Né? Então, assim, todo mundo vê hoje as pingas que a gente toma, né? Todo mundo vê a arbitragem trabalhista ali no maravilhoso, mas ninguém sabe o perrengue que eu, Rossane e Jordani passamos para poder chegar até aqui. Então, assim, e ela trouxe algumas coisas que eu nem lembrava mais, você trouxe algumas coisas que realmente eu não lembrava. Ótimo, tua memória é melhor do que a minha. Foi porque a gente teve esse limbo até sair a legislação, que ficou esse limbo, esse pedaço que ficou no limbo. E assim, só para completar aí, eu te cortando, tem a legislação ainda, mas ainda tem uma luta aí, porque a legislação ainda, assim, para mim é muito óbvio, né? Como para mim sempre foi, né? Mas a verdade é que assim, a legislação ainda falta um caminho, ainda tem, né? A gente fala que nem a Ana Lúcia falou, a gente discute hoje que momento aplica tal, mas tem ainda aqueles, vamos dizer, ainda muito conservadores, vamos botar essa palavra, que aí... Isso, vamos chamar. E aí,
E aí eu vou aproveitar, porque assim, tem muita gente que nos ouve, tem advogados que vão nos ouvir, mas talvez tem empresários que vão nos ouvir, e tem próprios colaboradores que vão nos ouvir. E eu acho que é importante vocês, com a visão de vocês, trazerem um pouquinho dos benefícios. Porque, assim, vamos dizer, imagina uma pessoa leiga que está ouvindo esse podcast e que para. Hoje, por exemplo, eu já fui na minha aula de Pilates, estava comentando que eu tinha que sair um pouquinho antes para estar aqui na horário. E aí eu estava conversando, e conectei com ele, ele falou, nossa, que interessante, me passa o link que eu queria ouvir depois, porque me interessei. Comentei o que eram métodos, né, adequados, solução de conflitos, e arbitragem trabalhista, mediação. E ele se interessou por ouvir. Imagina uma pessoa de fora que quer ouvir. O que levaria ela a procurar? Porque não precisa ser um empresário, pode ser um colaborador que vai lá para a empresa e fala, não, aqui a gente quer entender mais sobre isso. Ou procura advogado, começa a pedir para o advogado trazer informação. Gente, isso precisa mudar um pouco essa mentalidade. Eu acho que vocês vão falar um pouco dos benefícios. E aí eu queria que vocês trouxessem um pouco dessa ideia dos benefícios tanto. Primeiro que a gente está falando de arbitragem, não estamos falando de mediação ainda, estamos falando da arbitragem. Mas falando um pouco disso, da arbitragem, trazer um pouco da arbitragem. Não vou direcionar, não sei se uma quer começar primeiro, eu posso direcionar a pergunta. Todas vão falar, que eu queria ouvir de todas, tá? Mas só quem quiser começar antes aqui, eu estou em 3, né? Mas eu tô pegando pela ordem alfabética, né? Então, deixa eu te falar, Ale, eu sempre defendi, e para mim é o melhor sistema, assim, toda vez que eu vou falar sobre isso, quais os benefícios, eu sempre digo o seguinte, aí eu falo arbitragem, mas também a mediação, como um sistema de solução de conflitos, um sistema de gestão de conflitos. Quando você, empresa, pensa, porra, eu preciso achar um jeito de resolver os meus conflitos, os conflitos que são gerados pela empresa, tanto interna quanto externamente, para que eu não seja penalizado com custos, porque no final das contas o empresário quer saber de lucratividade. Esse é o resultado, é a métrica básica de um empresário. Isso vai me trazer lucratividade? Se vai, ótimo, eu aceito e vamos conversar melhor sobre isso. Não vai me trazer lucratividade, eu afasto, não quero saber. E quando eu falo sobre a arbitragem e a mediação também, eu não excluo o conjunto de mecanismos, um conjunto de mecanismos de solução de gestão de conflitos, tá? Para você implantar na empresa como gestão de conflitos. Vai te trazer lucratividade? Vai aumentar a sua lucratividade por redução de despesas? Vai. Então, implantar a arbitragem e mediação na sua empresa como uma forma de gestão de conflitos, e aí eu falo gestão de conflitos 360 graus, tá? Em todas as áreas da empresa que você pode aplicar isso, e aí façamos um recorte para a área trabalhista, este recorte vai permitir, vai propiciar para a empresa uma redução de custo, tanto na administração de procedimentos, quanto no gasto efetivo de indenizações, etc., vai lhe permitir, com isso lhe permite uma menor, o provisionamento, reduz o provisionamento no balanço de contingências e ações trabalhistas, e ao reduzir esse provisionamento, eu aumento a minha lucratividade, eu aumento o meu balanço, com isso eu aumento também a valorização da empresa. Então, eu ganho sobre todos os aspectos. Quando eu reduzo esse meu custo, consequentemente, eu estou reduzindo no final a ação trabalhistas, eu estou reduzindo o provisionamento e reduzindo tudo isso, eu estou aumentando a minha lucratividade. Aumentando a minha lucratividade, por consequência, eu também estou aumentando a valorização da empresa. Então, assim, sob todos os ângulos que eu enxergo, sob todos os ângulos que você veja, a implantação de um sistema de gestão de conflitos e contemplando arbitragem e mediação
se bem feita, se bem orientada, com uma boa assessoria, ela só traz benefícios para a empresa, que é, no final das contas, o que interessa para a empresa é lucratividade. E isso traz a implantação de sistema de gestão de conflitos com arbitragem e mediação, traz para a empresa. Com recorte na área trabalhista, mais ainda. Se a empresa for uma empresa que tenha conflitos nas outras áreas, em contrato, prestador de serviço, consumidores, etc., e ela implantar esse sistema a 360 graus, vai trazer também tudo isso para ela. Então, eu só vejo benefícios. Desde que bem implantado, eu só vejo benefícios para a empresa. Entendi. Muito bom. Jordânia. Então, Ali, eu tenho percorrido muito as universidades, como sempre, né, falando com alunos e participando de alguns eventos interessantes. Inclusive, participei essa semana, foi essa semana da Conferência Mundial de Mediadores, que até vai ser encerrada agora às 11 horas. E eu tenho estudado muito sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e o movimento ESG. Então, assim, lá atrás a gente falava sobre a arbitragem, a mediação, que ia salvar o judiciário, que ia desafogar o judiciário, né, que ia diminuir o número de processos. Isso era uma fantasia que nós tínhamos, né? Porque o judiciário é o judiciário, os métodos adequados são métodos adequados, cada um no seu quadrado. Mas o que eu observo hoje, né? Esse movimento mundial, essa transformação, essa sociedade 5.0, que está buscando mais qualidade de vida, que está mais voltada para o melhoramento, né, do próprio homem. E nesse contexto, nesse âmbito, né, nós precisamos inovar, nós precisamos fazer coisas diferentes para produzir resultados diferentes. Estão trazendo isso para o nosso tema, né? O processo judicial, ele é importante, ele é imprescindível, o judiciário faz parte da nossa vida, faz parte da estrutura do Estado e é uma via. Mas os métodos, né, arbitragem, mediação, conciliação, a negociação, elas são hoje formas, né, que as pessoas estão buscando justamente para isso, para melhorar a sua qualidade de vida. Por quê? Resolver mais depressa os assuntos, com a questão do sigilo. Para as empresas, como a Ana falou, né, melhorar o branding, a visão institucional que a empresa mostra para a sociedade, né? Eu trato o meu cliente, eu trato o meu consumidor de uma outra forma. Quando surge o conflito, a gente vai buscar uma solução que seja mais adequada e não ficar anos e anos na justiça. E uma outra coisa que a gente tem que observar, né? A nova geração que está aí, a geração Z, que tem um pensamento muito mais crítico, que observa as questões do meio ambiente, como que as empresas se comportam em relação ao meio ambiente, em relação às questões sociais, em relação às questões coletivas. Então, colocando tudo isso no caldeirão, sim, nós precisamos fazer diferente. E é na arbitragem, é na mediação, e em outros tantos métodos que a gente vai conseguir dar essa virada de chave, né? Então, hoje e para frente, as empresas precisam olhar para essa questão da gestão de conflitos dentro, né, de como tratar isso. Nós, enquanto pessoas jurídicas, agora falando aí sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, cada um de nós tem essa obrigação de alguma forma, contribuir para melhorar o mundo. E esse nosso trabalho, eu não tenho dúvida que está fazendo isso. De alguma forma, a gente está plantando essa semente, porque ainda não é uma árvore frondosa, mas são sementes e plantinhas que estão germinando. Nós estamos efetivamente colaborando para essas transformações no mundo. E as novas gerações, também não tenho dúvida, elas vão colher os frutos desta árvore que vai crescer e vai se tornar muito forte e muito produtiva. Muito bom, Jordânia. Eu queria aproveitar, ouvir
claro, os Ali, benefícios. deixa eu só falar uma coisa. Eu já falei, eu quero ser a Giordani quando eu crescer. Olha que coisa mais linda que ela falou. Ela não é, não é lindo. Eu quero ser a Giordani quando eu crescer, porque ela é uma Para, inspiração. assim, eu Olha fico como ela fala as vermelha. coisas. Olha como ela levanta, olha como ela trata as coisas com a questão social, a mudança, fazer a transformação da sociedade. Você acha que eu não quero ser ela como crescer? Claro que eu Você viu quero. que Imagina, linda? olha. Eu falo que esse grupo é incrível. A gente vai. Eu falo, esse grupo aqui é demais, gente. Eu falo para vocês. Eu vou até aproveitar e emendar uma pergunta para a Rossana, que ela, lógico, a Rossana emenda com os benefícios e tudo, mas tem a ver com benefício também, mas eu acho importante, porque eu queria fazer essa pergunta para a Rossana, que está muito ligado no que você estava comentando antes, que é da questão da segurança jurídica, porque as pessoas perguntam sobre isso, sabe? Eu já fiz essa pergunta várias vezes para você lembra que eu ligava, Rosana, cliente aqui, está querendo fazer uma trabalhista, como é que é? Dá para fazer? Tem segurança jurídica? Que eu acho que, pelo que você já... As minhas magas mestras aqui, as três aqui, já me deram, mas acho que o público que vai escutar precisa ouvir. Então, eu acho que é interessante você comentar isso. Tá. Então, vamos lá. O que eu ia falar com relação aos benefícios vai muito no meio aí do que tanto a Ana falou como a Giordani, né? Eu acho que a gente tem que sempre pensar que quem busca normalmente a resolução aí, né, tanto usando a arbitragem como a mediação, normalmente ainda na área trabalhista, quem procura é sempre a empresa, né? Então, a empresa busca porque ela quer tirar da frente esse passivo trabalhista que impacta muito, principalmente em balanço, em me fugiu a palavra, né? Mas deixar aquele valor separado, né? Daqui a pouco eu lembro a palavra. A contingência. Fazer a contingência e tal. Provisionamento, isso. Então, isso deixar provisionado. Então, assim, são coisas que impactam a saúde da empresa, a saúde financeira, e tem o lado, como a Giordani falou, que é você manter até um bom ambiente de trabalho, porque a gente sabe que um jeito que ela resolve com aquele colaborador, com aquele empregado, naquela relação de trabalho, seja ela como for, PJ, teletista, prestador de serviço, o que for, acaba tendo a notícia com os demais. Então, isso acaba refletindo, né, no trabalho do dia a dia, tá? Então, dito isso, né, então a gente sabe que colocado isso, como a Ana disse, como política dentro da empresa, que seja a médio e longo prazo, o impacto e assim, a diminuição dos custos, tudo isso reverte, sabe? Diminui bastante. Eu garanto que isso acaba acontecendo porque a gente vê, a gente tem muitas empresas que colocaram isso, apostaram e com o tempo elas tiveram esse resultado, tá? Então aí um dos outros benefícios, né? E aí, dentro dos benefícios que a empresa procura, né, a segurança jurídica. Tem segurança jurídica? A empresa sempre pergunta isso, né, quando ela vai optar para trazer a mediação, a arbitragem. Eu vou te dizer assim, né, aqui no Brasil, a gente pode falar em segurança jurídica, né? Gente, a gente está vendo isso aí todo dia, né? Segurança jurídica aqui no Brasil é uma coisa que eu não garanto para nada, né? Só que, assim, o que a gente tem que ter em mente quando a gente fala em arbitragem trabalhista, principalmente, né? Se a gente fosse dizer isso lá atrás, eu ia falar assim para vocês. Gente, é bem difícil você ter a segurança jurídica no sentido assim, o termo vai ser levado lá para a Justiça do Trabalho, o juiz vai aceitar? Olha, só que assim, o que a gente tem que pensar? Então, a gente tem que sempre fazer o caminho ao contrário, né? O que eu sempre digo para quem me procura e vai lá assim, doutora, eu queria usar da minha empresa. Como que eu penso? Então, vamos lá. Vamos partir do princípio assim, você foi lá, fez uma arbitragem e você pagou um X para o funcionário, né, naquele termo. Ele levou para a Justiça do Trabalho. Se eu fosse pensar ali no papel, né, na questão do direito propriamente dito, se o processo do trabalho fosse olhar para todas as questões jurídicas, processuais, né, como que se faz para anular um termo?
tem os requisitos para pedir anulação, a Justiça do Trabalho não olha isso, gente. Eles não vão olhar se tem requisitos para nulidade. A gente vê termos aí, execuções que não têm desconsideração da personalidade jurídica e simplesmente o juiz manda penhorar a conta da pessoa. Então, assim, questões processuais na Justiça do Trabalho não são respeitadas. Então, assim, não vem me falar que assim que vai olhar para anular o termo, né, que a gente diz que teria que seguir a parte processual. Então, assim, tem que dizer assim, ó, não, a questão do enriquecimento ilícito vai ser respeitada. Então, as parcelas que então vão ser colocadas ali para que a gente coloca no termo arbitral, né, na sentença arbitral, pagas para aquele funcionário, certamente vão ser compensadas. Isso é uma questão que assim sempre vai ser olhada. Então, assim, a empresa não vai pagar 2 vezes pela mesma verba, tá? Então, isso é uma questão que pode ter certeza de que vai acontecer. Hoje, tendo a previsão na CLT, também já é mais fácil de que o juiz aceite o termo, a sentença arbitral, como forma de quitação. E o mais importante, o que é? É você escolher uma boa Câmara de Arbitragem, porque, assim, a boa Câmara de Arbitragem toma os cuidados, ela tem um procedimento que é feito idôneo, que segue os norteadores do CONIMA. Então, assim, são esses cuidados que o empresário, a hora que for usar uma Câmara de Arbitragem, tem que tomar. Então, assim, ser feita uma boa arbitragem, não ter aquele tipo de coação, né, que a gente fala que seria uma causa de nulidade, o empregado ser ouvido, não ter uma quitação total simplesmente porque está pagando uma verba, né, que não é o que está ali para quitação total, vamos dizer assim, para prejudicar o funcionário mesmo. Então, assim, tudo isso são cuidados que ele tem que tomar. E aí sim pode-se dizer que aí ele vai ter uma segurança que principalmente não vai levar aquele empregado a sair dali insatisfeito e ir procurar o judiciário. O importante é ter em mente que a arbitragem ou a mediação resolva, finalize a questão ali. Ou seja, o termo ali, o procedimento, a escolha daquele método, de fato, seja o método final para extinguir aquele conflito. Entendeu? É isso. Não, ótimo. Eu acho que é essa consciência que precisa ficar clara, né? E assim, uma pergunta, né, que eu fico pensando, é rápido assim, o procedimento? Porque também acho uma coisa importante, não sei qual de vocês podia colocar aqui, porque muita gente não sabe essa diferença. Vai escutar arbitragem, vai escutar mediação trabalhista, arbitragem trabalhista, talvez uma de vocês pudesse explicar um pouquinho, né, que pudesse fazer essa explicação para quem está nos ouvindo, porque talvez quem os ouça não tenha talvez essa compreensão dentro desse cenário, pudesse dar uma rápida explicação em relação a isso, né, nesse contexto. Né, acho que poderia, não sei se Jordânia ou Ana pudesse só rapidamente para finalizar. E eu também queria falar do livro de vocês, né? Que a gente está indo já indo para o final, mas dá essa rápida explicação aqui. E eu queria contar no livro que essas minhas queridas amigas feras que fazem, desculpa, parte do Comitê Trabalhista do CONIMA, que todas elas têm um papel significativo no CONIMA, elas escreveram um livro juntas. Né? Quem está com o livro, por falar nisso? Porque no YouTube, gente, esse programa vai para o YouTube também, tá? Então, no YouTube você consegue ver sobre o livro. Mas onde que pode encontrar? Como é que é o nome do livro, Jordânia? Está com ele aí? Pode falar o nome do livro? Então, é a arbitragem, a mediação e a conciliação nas relações trabalhistas. Foi feito a 6 mãos, né? Fruto de uma experiência que nós 3 vivemos, tanto no Comitê de Mediação e Arbitragem do CONIMA, que nós coordenamos já há alguns anos, quanto da prática da Ana, da Rô. Eu sou aquela que não fui, porque, como eu contei no início, em Santa Catarina, lá atrás, nós fomos proibidos de fazer arbitragem e mediação, mas
mesmo assim, eu continuei seguindo as mentoras, as que me inspiram, né? E quando saiu, então, a nova lei da CLT, a gente resolveu colocar aqui, né, o nosso conhecimento e a experiência, trazendo uma abordagem mais atual. Esse livro hoje tem no Amazon, Americanas, no site da FECEMA, que é a Federação Catarinense, e é uma leitura bem simples, bem objetiva, mas bem atual, né, de como está hoje a arbitragem, a mediação e a conciliação no contexto CLT. Que bom. Eu super recomendo esse livro, né? Super recomendo, mas acho, assim, só para a gente ir fechando, né, a gente já está aqui chegando no nosso tempo final, eu queria deixar que vocês pudessem, quem puder dar só uma rápida faladinha, rápida mesmo, só para fazer essa diferença rápida, e deixando uma mensagem também final, vou passar para cada uma de vocês. Queria que vocês deixassem aí sua mensagem para a gente ir encaminhando para o final. Olha, eu só quero agradecer muito, primeiro, pelo convite, fazendo uma referência à tua pergunta anterior sobre quão rápido é a arbitragem trabalhista, né? Então, deixa eu só, rapidamente. Quando a empresa, porque diferentemente dos outros, essa é uma opção da empresa, a empresa escolhe adotar a arbitragem e a mediação como mecanismo de solução de conflitos. Quando ela escolhe adotar a arbitragem e a mediação, é porque ela também está escolhendo resolver os conflitos amigavelmente. Então, ela está indo por uma política de acordo. Porque, se não for isso, a arbitragem e a mediação não interessa para ela. Então, é preferível ela continuar na justiça, porque lá ela vai ter possibilidade de recursos, ela vai discutir o direito até o final, enfim, ela vai discutir um monte. Quando ela vem para arbitragem e mediação, como a arbitragem é uma questão que não tem recurso, é uma sentença única, então ela está indo lá para tentar negociar, fazer uma conciliação. Sobre esta perspectiva, sobre este perfil, a arbitragem e a mediação trabalhista ela é extremamente rápida. Uma vez que a documentação está ok e as partes continuam querendo, as partes manifestam o seu interesse em resolver o seu conflito na arbitragem e na mediação, você consegue resolver isso num prazo até uma semana, contando tudo, contando você ingressar com o procedimento, pedir para a Câmara designar audiência, a Câmara designou árbitro, advogado ativo, tal, até a audiência final, em uma semana você consegue resolver. Então, assim, a rapidez, ela é, nossa, comparativa à justiça, ela é abissal, não tem como você comparar, ela é muito rápida. E aí, com isso, a empresa, eu, empregado, por isso as vantagens e os benefícios, porque é uma coisa muito rápida, então ambos ficam satisfeitos, em especial o empregado, porque vai ter o seu dinheirinho no bolso muito mais rápido, então ela é muito rápida. E finalizando, deixando aquela mensagem no tipo assim, que eu sempre recomendo, as empresas que não conhecem arbitragem, procurem saber o que ela é, procurem saber como ela pode ser instituída na sua empresa, de forma a lhe trazer esses benefícios de redução de despesa, redução de conflitos e, consequentemente, valorização da sua empresa. Ela é extremamente benéfica. Então, procurem boas câmaras, procure aí a IMAP com a Rossano, a TAESP, lá em Santa Catarina, que tem a Jordânia, e no Brasil inteiro, o CONIMA tem uma lista de instituições de IMAs, que a gente chama, instituições de mediação e arbitragem, que atendem uma série de requisitos para poderem se associar ao CONIMA, então atendem a uma série de norteadores de boas práticas. Procurem essa lista de associadas, de IMAs associadas no site do CONIMA, e aí procurem encontrar qualquer dúvida. O CANT, que é o Comitê de Arbitragem e Mediação Trabalhista do CONIMA, está à disposição para tirar uma série de dúvidas, para tirar várias dúvidas, e a gente está sempre à disposição. Nossa intenção e objetivo é sempre ampliar este conhecimento da utilização da arbitragem e mediação na área trabalhista, de forma que as empresas tenham mais uma opção. E aí aquela fala da Jordânia de que realmente muita gente fala
de que a arbitragem e mediação veio para reduzir processos no judiciário, para desafogar o judiciário, isso para mim me deixa tão incomodada que eu acho que assim, a arbitragem e mediação é uma opção do cidadão como forma de resolver os seus conflitos. Ele escolhe como ele quer resolver. Nós não somos reduzidos a serem ferramentas de redução de processo no judiciário. Nós somos ferramenta de opção do cidadão. Ele escolhe como ele quer resolver o seu conflito. Claro que cada um deles vai ter seus prós e seus contras. Nenhum é panaceia, nenhuma é varinha de condom que resolve magicamente todos os problemas. Cada um deles vai ter seus benefícios e seus ônus e bônus, e aí o cidadão, como uma decisão informada, ele vai escolher qual é o melhor jeito dele resolver o seu conflito. Essa é um exercício de cidadania de cada um de nós ao escolhermos como queremos resolver o nosso conflito. Essa acho que é a mensagem final que eu gostaria de deixar, que cada um de nós exerçamos o nosso direito de como resolvermos os nossos conflitos e escolher o melhor método. Excelente, Ana, muito bom. Jordane. Perfeito, é a mestra, não é? Cá para nós. É a mestra, né? Não tem como, né? Não tem. Vocês entenderam por que eu falo? Isso ela quer fazer a troca, porque eu falei que eu quero ser ela quando eu crescer, tá vendo? É a troca. Não, mas vocês entenderam o que eu falo, né? É isso. Aqui ela resume, eu fiquei aqui jeito. falando, me atrapalho, né? Eu ainda tenho até minhas dificuldades. Ela vem, resume tudo e tal, papapum, vai. É danada mesmo. Isso, porque se eu contar para vocês quantas coisas ela faz, quanta coisa ela cuida, gente do céu. Olha, só nós que sabemos lá no Colima, né? Só a gente que sabe. Meu Deus do céu, meu Deus. Danada, nossa danada. Nossa. Por isso que a gente brinca que é a chefa. E é isso. Linda, e quando a Ana falou do comitê, uma coisa bem importante, né, Ana, que a gente prega muito no comitê, é fazer tudo muito bem feito, com muita responsabilidade, transparência. Nós temos lá o norteador de boas práticas da arbitragem, da mediação, que é uma coisa que a gente insiste, a gente divulga, né, e que a gente sempre alerta, não basta fazer, tem que fazer direito. Então, esse comitê é de uma importância muito grande também para a consolidação, para o respeito a esses institutos. E aí, pegando esse gancho da autonomia que a Ana falou assim, tão bem, eu vou falar uma frase do Chopra que eu gosto bastante, né? Que quando a gente pensar fora da caixa, vamos jogar essa caixa fora. Então, eu encerro aqui minha fala agradecendo, mandando um abraço imenso para vocês. Né? E obrigada, Ali, por essa oportunidade. Ai, que felicidade. Pô, querida. Bom, eu agradeço aí também a participação aqui, sempre um prazer estar com vocês todas, né? Todas amigas. A gente, quando está junta, morre de rir, troca figurinha, troca ensinamento, aprende, né? E é isso, né? É sempre muito gostoso, né? E espero, né, que isso ajude com que as pessoas possam cada vez mais conhecer, se utilizar, como a Ana disse, né? Procurem saber mais, a Jordane também falou, procurem o CONIMA, procurem o comitê, procurem no Google, né? Assim, o que é arbitragem, o que é. O conhecimento está aí na mão de todo mundo, né? A gente, o que eu falei lá no começo, né? Eu acho que assim, o cidadão ele tem que saber resolver os seus conflitos, né? Ele tem que ter a oportunidade. É uma escolha, né? Quem quer ir para o judiciário vai, quem não quer tem os métodos aí à disposição. E as pessoas têm que então saber procurar, escolher e ver onde é o melhor lugar para poder resolver, né? Isso. Então é saber escolher uma câmara boa. Então tem aí o site do CONIMA, dá uma olhada. É isso, gente. A gente está à disposição para tirar qualquer dúvida e eu agradeço a oportunidade. Pessoal, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui, vocês, por esse diálogo maravilhoso, por esse
por essa conversa incrível, por essa troca de experiências. Que bom, que sorte do público, que vai ter aí um material riquíssimo. Muito obrigada e vamos ver se a gente consegue fazer uma próxima, né? E até a próxima. Um abraço. Abraço, querida. Muito obrigada. Abraço, Obrigada a todas tchau, minhas amigas queridas. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau. E este foi mais um ConimaCast, uma iniciativa do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, ou mesmo através do WhatsApp, disponível no site do Conima, www.conima.org.br. Nos encontramos no próximo episódio.